esporte para mim hoje é a minha religião, cara, é a minha religião. É onde eu me conecto comigo mesmo, me conecto espiritualmente, onde eu limpo o meu corpo, onde eu fico leve. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou Djan Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso, começando mais um episódio do Endorfina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo por aqui, se você está chegando aqui hoje, graças à curiosidade ou ao conhecimento de estar ouvindo aí o Ricardo Natali, o cara que criou o Experience Club, seja muito bem-vindo, é um prazer contar aí com a sua audiência, espero que você goste. Para mim, essa viagem aqui do Endorfina, desde o meio de 2017, tem sido um prazer, uma viagem, literalmente, e essa conversa de hoje, também uma sugestão aí de alguns ouvintes, foi mais uma oportunidade de eu estar abrindo aqui meus horizontes e aprendendo muita coisa com esse cara bem legal, um cara que tem o esporte na veia, na alma, literalmente, e um cara que usa o esporte de uma maneira equilibrada, para se manter equilibrado, para se manter, como ele mesmo diz, em paz de espírito, e um cara que está buscando viver mais e melhor, um cara que teve a inspiração aí do pai dele, ele vai falar um pouco aí sobre isso. Ele começou no judô, depois foi pro tênis, começou no judô não, começou na equitação, depois foi pro tênis, jogou sério aí tênis, até o finalzinho aí da adolescência, o começo aí da fase adulta da vida dele, e aí claro, a vida leva a gente aí muitas vezes para outros rumos, e ele que se formou publicitário, claro que entrou numa rotina maluca aí de trabalho, então o esporte sempre teve uma função bem interessante. Ele vai contar aqui umas passagens com as quais inclusive eu me identifiquei bastante. Enfim, aí a gente fala sobre tudo isso, fala da passagem dele pelo triatlon, um problema que ele teve nas costas e acabou então enveredando para o ciclismo, que é uma modalidade que ele pratica aqui em São Paulo, principalmente lá na ciclovia, e que junto com a musculação faz ele ter aí esse equilíbrio, essa paz de espírito que ele procura para poder enfrentar aí os desafios de quem está à frente aí de um empreendimento aí bem interessante, uma coisa bem legal, que lida somente com CEOs. Aliás, a gente vai falar aí também um pouco disso, o que ele tem observado, o que ele tem visto. É um cara super curioso, um cara super ligado em várias novidades. Então, tecnologia, futuro, sucesso, uma quantidade de coisas bem legais. Tenho certeza de que vai ser um episódio bem interessante para você também, como foi para mim. E lembrando, no endorfinabr.com, o site desse projeto, o meu site, você encontra informações sobre o Ricardo, as redes sociais dele, de todos os outros convidados que já passaram por aqui, vários CEOs, executivos, altos executivos, profissionais liberais, médicos e, é claro, atletas amadores e profissionais de todos os níveis, de olímpicos aos regionais, enfim. Então é aqui que você encontra essa gama, esse leque variado de personalidades que todos sim têm histórias fascinantes, todos sim têm muito a ensinar, muito a trocar, e é esse o propósito do Endorfina. Lá no Endorfina BR, no meu perfil no Instagram, você também fica conhecendo e sabendo mais a respeito de cada convidado. Lá você também fica, é uma maneira de você estar interagindo aí comigo. E no endorfinabr.com, o site, eu esqueci de falar, você também encontra maneiras de estar apoiando a Endorfina financeiramente. Você encontra lá no botãozinho Apoia-se ou na página Ouvinte Endorfinado, você entende aí o que eu estou falando. E claro, lá você também assina a newsletter semanal, que eu faço questão de enviar toda sexta-feira para compartilhar assuntos, curiosidades sobre os convidados da semana, o convidado da semana, e outros assuntos que eu acho que merecem ser compartilhados. E é isso, não se esqueçam de ir lá na Apple Podcast, se você ouvir os seus podcasts pelo iPhone, e faça lá um review, coloquem lá umas estrelinhas, né, de 1 a 5, e isso ajuda não só
a mim, mas ajuda, claro, principalmente a todas as pessoas que usam esse aplicativo muito popular aqui em São Paulo, principalmente, de estarem descobrindo o Endorfina, né, por afinidade, por algoritmo, enfim. Se você ouve no Spotify também, siga lá ou assine. Isso também ajuda bastante, principalmente no Spotify, que é onde as pessoas aqui no Brasil mais ouvem o Endorfina, que já chega hoje a mais de 120 países. Felizmente, um orgulho aí para o meu trabalho. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de conferir também os clipes do Endorfina, os trechos do Endorfina de cada um dos convidados a partir do meio do ano, do Christian Kittler, lá no Endorfina TV, com o Michel Bogli no YouTube. Você encontra rapidinho um link também lá no meu site. E faça seus comentários se vocês estão curtindo, gostando dos clipes, o que vocês acham que deve melhorar, ou se eu devo colocar os episódios completos, enfim. Fiquem à vontade para seguir, compartilhar, sugerir, criticar da maneira como vocês acharem que deve ser feito, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá agora para mais uma conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje é mais uma daquelas pessoas que vive o esporte como se fosse uma religião. Desde muito jovem, ele demonstrou seu gosto pela equitação e o tênis, esporte ao qual se dedicou por muitos anos até o final da adolescência. Já adulto, começou a correr e praticar musculação. Participou de maratonas, São Silvestres e até de algumas provas de triatlon de longa distância. Em 2017, começou a se dedicar ao ciclismo e a intensificar a musculação como uma forma de se preparar para o futuro. Manter-se em forma para ele é uma questão de vitalidade, de sentir-se apto para enfrentar o dia a dia e atingir a paz de espírito. Conosco aqui hoje o publicitário que criou o Experience Club, uma plataforma de conhecimento, experiências e negócios e que está em constante busca por conectar-se consigo mesmo, aprimorar-se para viver muitos anos e com bastante saúde, o paulistano Ricardo Natali. Oi, Ricardo, como é que vai, cara? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado pelo convite, Michel. Obrigado você por ter aceitado, né? A gente não se conhecia, mas eu vejo que a gente tem muito assunto aqui em comum e como eu te falei, né, Ricardo, foi um pedido de alguns ouvintes. Então, né, usando aquele velho jargão, né, a voz do povo é a voz de Deus, não que meus ouvintes sejam o povo, pelo menos não ainda, mas vamos lá, vamos bater um papo com o Ricardo, porque eu acho que a tua trajetória profissional e pessoal e essa tua ligação, essa tua paixão pelos esportes é uma coisa que inspira muita gente. Esse é o objetivo aqui do Endorfina e traz bastante reflexão, bastante insights para a gente poder, enfim, fazer e formular nossas próprias opiniões e poder levar essa mensagem cada vez mais longe. Mas, cara, para começar aqui, em alguns posts, né, cara, eu observei no teu Instagram. E você também faz, quer dizer, né, o teu Instagram, eu vou colocar depois aqui no link do episódio de hoje, lá no meu site, mas você é um perfil que você mistura a vida pessoal com vida profissional, você, claro, posta sobre as tuas pedaladas, isso é muito bacana, é um grande serviço que pessoas como você, que são públicas, fazem para o esporte. E em alguns deles eu li alguma coisa no sentido que eu percebi que você tem essa preocupação de se manter jovem ou mais saudável possível nesse espírito jovem com o passar dos anos, você que já passou aí, já faz algum tempo dos 40, bem como eu, né? Enfim, eu sou um pouco mais velho do que você. Eu tava olhando agora aqui no vídeo, cara, essa luz aqui que o meu diretor de imagem fez pra mim, cara, eu tô mais grisalho do que não sei o quê. Como é que é, cara, essa tua, assim, você tem essa vontade, aí depois eu comentei com você do Sergei Young, né, dessa história de viver 200 anos, você é um cara que busca isso no estilo, sei lá, Abílio Diniz, de ser, ou você vai vivendo, enfim, cada ano ou a cada dia de uma vez, como é que é essa tua relação? Olha, eu fui muito influenciado pelo meu pai, né? Meu pai, infelizmente, faleceu ano passado, com 90 anos, mas eu fui muito marcado por um episódio onde meu pai, com 60, né, 30 anos atrás, numa vida que, imaginem, né, isso eu tô falando 1990, né, por aí, ele tinha 60 anos, tinha aquela vida normal de trabalhar muito, né? Meu pai, né, os nossos pais são daquela geração de que trabalhar muito, estar exausto o tempo inteiro, aquilo era um sinal de sucesso, que veio muito dos yuppies americanos, né?
E aí, naquela vida dele, doida de trabalhar, comer o que ele queria, e mesmo fazendo alguma atividade, ele estava um senhor já, com 60 anos de idade. E ali, ele realmente percebeu e decidiu mudar a vida dele, meio que criou um pacto ali com a família e falou, eu quero viver bem nos próximos 20, 30, 40 anos da minha vida. Então, ali ele começou a mudar a alimentação, começou a fazer mais esporte, começou a fazer musculação e começou a se regrar um pouco mais nos horários. E eu vi o meu pai, né? Eu, meu irmão, nós vimos o nosso pai realmente crescer demais, né? Ele realmente mudou a vida dele. E meu pai começou a envelhecer, só que de uma forma muito melhor. Então, meu pai, com 70 anos, 10 anos depois, ele estava muito jovem, né? Ele estava muito forte. Com 80 anos, ele estava muito forte, muito jovem. Meu pai, grande, forte, musculoso. Então, meu pai foi uma grande referência. Eu, como sou um esportista bem amador, mas todo empolgado, né? Desde que eu nasci, eu sempre vi muito isso. E comecei há mais ou menos uns 2016, mais ou menos, há uns 5 anos, a participar de eventos lá fora, né? Os grandes eventos, e eventos pequenos também, de inovação, de futuro, de disrupção, de transformação digital, etc. E em muitos desses eventos eu acabei vendo pessoas incríveis falando sobre longevidade, falando sobre a tecnologia, e tudo aquilo me influenciou muito. Há uns 10 anos já eu venho fazendo os meus acompanhamentos médicos, então tudo isso foi criando um monte de informação e um monte de detalhes que me fizeram querer investir nessa minha longevidade com muita qualidade, né? E acompanhando histórias aí de algumas pessoas, e até você me indicou uma história incrível, que eu conheço algumas pessoas e sei de alguns grandes ícones que estão querendo investir nessa vida longeva, né? Por exemplo, por que não, né? Se eu sou um cara tão apaixonado pela minha vida, né? Se eu sou tão apaixonado pelas pessoas que estão comigo, né? E isso é um fator que me motiva, assim. Eu assumi um compromisso comigo mesmo de envelhecer muito bem. De envelhecer com muita saúde, sem ser xiita, sem ser doido, com muito equilíbrio, mas de realmente envelhecer muito bem. Eu quero seguir os passos do meu pai, eu quero estar com 90 anos muito bem, e se possível ir para mais anos, né? Óbvio, né? Então isso acabou me sensibilizando, sabe? Me motivando. Então, esse conjunto de histórias me faz querer investir nessa minha longevidade e me fazer querer viver muito bem durante muitos anos. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_Energia. Bacana, você falou agora a respeito da longevidade e daqui a pouco eu quero entrar aí no assunto da relação na tua visão, né, da longevidade e a prática de esportes, e eu quero entender um pouco também a respeito aí de outros hábitos que eventualmente você tenha, mas para contextualizar um pouco melhor e a gente entender aqui, cara, você é nascido em São Paulo, praticou, né, você me disse que você montou dos 8 aos 14, depois você foi pro tênis, levou bem a sério aí o tênis e tudo mais. Conta um pouquinho aí como é que foi a tua infância, como é que você já foi direto para uma, né, para equitação, para hipismo, não sei que modalidade você conta aqui agora pra gente, já numa idade tão jovem e que te fez, obviamente, pegar gosto pelos esportes. Conta um pouquinho.
Meus pais eram sócios meu pai foi sócio do Clube Hípico de Santo Amaro, desde os anos 60, do início dos anos 60, então ele sempre montou a cavalo. E quando eu nasci, né, eu sou caçula, eu tenho um irmão de 2 anos mais velho, mas quando a gente nasceu praticamente dentro do clube hípico. E meu pai tinha cavalos, né, ele saltava, ele fazia adestramento. Então a gente nasceu dentro do clube, eu comecei a montar desde bebê, e com uns 5, 6 anos já comecei a montar sozinho, né, a gente tinha um cavalo lindo, um dos cavalos super bonito, e que era um cavalo especial, porque quando eu tinha 5, 6 anos eu montava nele, eu caía, ele ficava me esperando. Geralmente cavalo, quando o cavaleiro cai, ele foge, né? Ele sai correndo. Então esse cavalo caía, então eu ia no clube hípico, tem uma área para dentro do clube, que é uma área bem, como é que eu posso dizer, bem rural, vamos dizer assim, que a gente chama de exterior, né? A gente vai para o exterior, montar no exterior é para fora das pistas, né? Sei. E dos picadeiros e tal. E eu ia para o exterior com o cavalo e geralmente eu caía. E aí eu tinha que voltar com ele e ele voltava do meu lado, né? E eu voltava pequenininho com 5, 6 anos. Então, assim, eu nasci no cavalo, né? E meu pai tinha um hábito de todo dia, né? A hípica não abre de segunda-feira, mas a gente ia de terça a domingo todo dia montar cavalo, porque o cavalo você tem que montar o cavalo todo dia, você tem que trabalhar o cavalo. Os dias que você não vai, você tem alguém que monte para você, etc. Então eu nasci nesse hábito de vamos acordar muito cedo, vamos tomar café e vamos fazer esporte, e vamos montar. Eu acho que a equitação, acho que o hipismo tem algo muito especial, porque tem essa ligação com o animal, cara, né? Mágico, tem algo muito especial, é muito mágico, né? Você é um conjunto, né? E até se chama conjunto, você é uma dupla. Então isso acabou me gerando uma paixão absurda pela atividade, né? Então acho que isso me encantou muito pelo fato de quero acordar muito cedo, quero tomar café, quero ir para o clube, quero montar, quero fazer minha atividade. Que eu tinha um parceiro, E então isso me colocou num nível assim, já dentro eu lembro da minha escola, dos meus amigos, eu já era diferenciado, falando isso nos anos 80, né? Que eu era talvez a única pessoa que tinha uma atividade frequente com 10 anos de idade, né? Com 9 anos de idade, eu tinha um compromisso, eu tinha que ir para o clube. Então aquilo já me fez nascer e ser criado com essa história, né? Então saltei provas, né, até uns 13 anos, e meu pai não teve muitas condições financeiras depois, acabou passando por alguns desafios, a gente teve que vender os cavalos, e eu já tinha começado também a jogar tênis, né, tinha um professor de tênis na hípica de Santo Amaro, velhinho, assim, muito, muito, muito legal, muito, muito carismático, mas ele era bem velhinho, ele tinha uns 80 anos, chamava Maneco, e ele era o cara, ele tinha sido o número 1 do Brasil nos anos 50. Legal. Ele tinha jogado ele tinha jogado com o primeiro dos Procópios, né, que depois virou, né, a família foi super importante, né, dos anos 60 aos anos 90. Foi a família mais importante do tênis. Então ele era um cara que tinha ficado meio de lado, né, não tinha a projeção dos esportes. E ele jogava lá. E ele gostava de jogar comigo, eu tinha aula com ele, e ele falou, cara, você tem muito jeito, você tem que investir mais, E aí foram meus 13 anos que meu pai não estava muito bem, a gente começou a vender os cavalos, a gente tinha 4 cavalos. E aí eu comecei a jogar tênis, e aí vou pra quadra. Eu tinha uns 12, 13 anos já. Óbvio que começando ainda, né, tomando pau de todo mundo, mas já com aquela vontade de querer melhorar e de ser um esporte individual, né, como vinha o hipismo, apesar de ter o cavalo, mas a história de eu comigo mesmo, né, sempre me marcou muito. Eu sempre fui um cara de esportes individuais. E aí comecei a jogar tênis, joguei um ano ali na hípica, depois comecei a entrar nas escolas legais, né. A primeira escola que eu fui foi o CPT, que era o Centro Paulista de Tênis, aqui lá em Santo Amaro. Você é descendente de europeus, de alemães, de europeus, acho que quase... de italianos. Do Natali, tá certo. E aí, assim, eu entrei no CPT, lá tava jogando os 3 melhores jogadores do Brasil, né? Cássio Mota, Júlio Góes, né? Todos aqueles ícones, né?
estavam jogando lá, tinham 2 treinadores super fortes. O treinador do grupo de meninos era o mesmo treinador do Cássio Mota, que era o número 1 do Brasil, e ver todos aqueles caras, né? E aí eu comecei a entrar na rotina de treinar de segunda a sexta, todas as tardes, das 2h30 às 5, 6 horas da tarde. E eram 4 horas de treino, e ali eu entrei mesmo putz, aqui é o esporte que eu vou. Uma turma muito legal, os tenistas são muito bacanas, né? Muito tranquilos, né? E divertido, né? O treino do tênis, né? E aí eu não parei mais. Aí joguei 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e pouco no CPT. Depois eu fui para o Saibro, lá no Morumbi, que tinha o Carlos Omach, que hoje é o principal treinador de jovens tenistas do Brasil, né? O Carlos Omach virou a maior autoridade em tênis juvenil no Brasil. É o cara que forma os grandes tenistas. Fiquei uns 2 anos lá e depois eu fui para o Meyer, que já estava lá na Granja Viana. Eu já tinha uns 15 anos, estava jogando super bem. Eu fui lá para o Meyer, onde o Meligeni, número 1 do Brasil, estava treinando. E lá no Meyer, o Marcelo Meyer tinha construído um centro de, sei lá, vou chutar 12, 14 quadras, era gigantesco, parecia aquele centro dos Estados Unidos americanos. Ele estava inspirado muito no Nick Bollettieri. E aí lá o treino também, pegava o ônibus saía do Clube Pinheiros, ia até a Granja Viana, depois da Granja Viana, treinava a tarde inteira, tinha um bosque do lado, a gente fazia corrida, cardio lá. E aí eu experimentei mesmo, e a gente jogava bola, a gente batia a bola com o Meligeni. Então eu entrei de segunda a sexta-feira. Eu entrei mesmo naquele negócio de vamos jogar tênis. Com 16 anos, 16 e meio, eu fui para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio de 1 ano. E o meu único pedido era que era uma família que eles joguem tênis. Né? Era só isso. Eu era aquele moleque normal, assim, tenista normal, assim. Tinha 3, 4 raquetes iguais. Dormia abraçado com a minha raquete, tudo era tênis. Eu tinha pôster do Agassi, do Lendl, eu via todos os torneios. Então eu era muito viciado em tênis, muito viciado em tênis. Acho que os meus pais deviam adorar, né? Eu tenho um filho pequeno, de 8, 9 anos. Acho que se eu tiver o meu filho com esse vício que eu tinha, acho que vai ser talvez o auge da minha vida. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui jogar lá, cara. E eu fui para o meio da Califórnia, para o interior, para Fresno, né? Que é uma cidade grande no meio. Eu fui porque é uma cidade pequena do lado. E tive a oportunidade de jogar 1 ano lá. Também torneios super legais, juvenis, da Califórnia, do centro da Califórnia Central. E acabei me dando super bem, porque virei o número 1 da escola, comecei a jogar, ganhei vários torneios. Legal, e aí fiquei super empolgado com essa minha trajetória. Aí voltei para o Meyer, continuei jogando, entrei na faculdade, e aí meio na faculdade, trabalho, é aquela rotina de trabalhar o dia inteiro, faculdade à noite, e ainda saindo, balada, curtindo. É o dilema, né, cara, que todo mundo passa, não importa enfim, se seja esportista ou não, é aquele fim da adolescência. E aí fiquei um pouco empapuçado, né? Já tinha, tava desde os 8 anos de idade, treinando todo dia, deixa eu descansar um pouco. E aí fui dando uma parada, mas essa minha adolescência foi muito em cima do esporte, muito em cima do esporte. Onde tinha o esporte, vamos jogar uma bola, vamos jogar um vôlei, vamos jogar qualquer coisa, eu estava lá. Então isso assim, me deu muita disciplina, eu acho, disciplina. E claro, jogando, enfim, nessas escolas com esses professores que você citou, era treino mesmo, né? Não era só chegar lá e ficar batendo bola, né? Tinha um pouco de parte física e depois tinha todos os fundamentos e tal. Então, já é um esporte competitivo, né? Não sei se criança joga tênis só por jogar, né? Como dá para bater uma bola, uma pelada ou... enfim. Não, dos 12 aos 17, treino assim, com ranking, número 2 do Brasil, número 5 do Brasil, treino. Vamos fazer... O tênis tem um negócio que chama drills, né? Vamos fazer, que são as batidas repetitivas, os treinos. Vamos fazer drills, depois vamos isso, depois vamos 10 minutos de esquerda cruzada, depois isso, aquilo. Não, é treino. Saca um carrinho de supermercado de bola, saca 80 saques e saca de novo, né? Então, foi muita disciplina. Foi um treino
a minha adolescência treinando muito forte, assim mesmo, me doando muito. E você se adaptou bem a esse tipo de vida durante a adolescência, porque não é todo mundo que tem essa propensão, né? A gente percebe e acompanha filhos de amigos e até mesmo na nossa própria adolescência, não é todo mundo que curte esse tipo de compromisso, sendo que você tá, né, querendo brincar, querendo... Eu vou falar, vou ser honesto, eu não sei o que me movia muito, porque também meus pais não eram super atletas, meu irmão fez outras coisas, lutou judô, mas era outro tipo de esporte. Eu não sei o que me movia. Eu era, sei lá, de 30 meninos lá, de 40 meninos lá, eu era tipo... De 40 meninos, eu acho que eu devia ser 25. Ou seja, eu não estava no topo, eu não estava ditando nada, eu estava meio da metade para baixo, então eu não era a estrela, longe. E mesmo assim eu tive uma motivação absurda. Eu não sei o que me movia. Se você parar e falar, mas o que te movia? Não sei, cara. Eu acho que a vontade, eu acho que eu gosto muito da atividade, eu gosto muito do esporte. Esporte, para mim, hoje é a minha religião, cara. É a minha religião. É onde eu me conecto comigo mesmo, me conecto espiritualmente, onde eu limpo o meu corpo, onde eu fico leve. Então, eu ouvi isso de um especialista, né, de um cara espiritualizado, que eu falei, poxa, eu tô queria buscar queria desenvolver mais a minha religião, a minha espiritualidade. Ele falou assim, mas você já tem a sua espiritualidade, sua religião. Eu falei, qual? Ele falou, pô, você faz... Na época eu estava fazendo triatlon, ele falou assim, cara, você treina 4 horas, 3 horas, você acha que isso é o quê? Para você conseguir atingir isso, manter isso com a frequência, aquilo é uma religião, aquilo é uma espiritualidade. E aí eu parei e falei, cara, é um momento que eu me conecto comigo. Então aquilo virou muito forte para mim depois que eu percebi isso. Você citou numa das nossas conversas aqui anteriores que você acompanha o Tim Ferriss, né? Inclusive você já viu ele 2 vezes. Ele gravou eu acho que o primeiro episódio que ele gravou já faz muitos anos do podcast dele com Arnold Schwarzenegger, que foi o primeiro que eu ouvi dele, porque eu sou fã do Arnold. Ele pergunta, né, o Tim Ferriss tem sempre essa abordagem, né, de como é que você faz, quais são os seus truques e tal, né, se você medita, ele quer aprender e passar isso para os ouvintes. E ele perguntou para o Arnold se o Arnold meditava, e eu fiquei curioso, né, porque o cara sendo austríaco, né, um cara que vem um cara antigo, né, perto da gente, vem do bodybuilding e tudo mais. Cara, e o Arnold falou que a meditação dele era ficar na frente do espelho dentro da sala de musculação, olhando o que precisava melhorar no corpo dele e ele trabalhar aquele determinado músculo até ele atingir o volume, né, a perfeição, a estética que ele precisava para ser campeão, que ele foi N vezes. Então, e acho que outros convidados também já citaram isso aqui, eu já ouvi também de outros atletas que o esporte, ele pode ser sim considerado um estado meditativo. Eu não sei se você ouviu aqui no Endorfina o Daniel de Oliveira. É um carioca que carioca só de nascença, mora lá em Blumenau, e ele é o único brasileiro que já fez o duplo Deca Ironman. 20 vezes o Ironman seguido, não 20 Ironmans. Multiplica 3.800 por 20, depois multiplica 180 por 20, depois multiplica 42 por 20, corre 840 quilômetros. E ele chegou, eu acho que em 3º lugar, se eu não me engano. E ele, cara, a cabeça dele é fantástica, e ele fala disso, né, que ele sai do corpo, ele cita relatos nesse nível talvez de transe, eu não entendo muito, mas isso que você falou do esporte é uma religião, é muito o que acontece principalmente nos esportes de endurance que são repetitivos, que se igualam aos mantras de meditação ou de yoga e tudo mais, né, que é aquela coisa que você fica naquele repetitivo e de repente aquilo te leva para um outro lugar, e claro, tem todos os
hormônios e tem todas as mudanças que acontecem durante a prática do esporte. Mas, legal. Agora você vê, né, cara, assim, você contando isso, já te mostra que você é um cara fora da curva e privilegiado, né, de novo, embora você não tivesse sido um tenista, foi um tenista mediano dentro daquele grupo, mas mesmo assim você se motivava, né, cara, assim, e eu lembro eu jogando polo aquático no Pinheiros, que foi o esporte mais sério que eu comecei a jogar, eu joguei durante 5 anos, dos 13 aos 18, eu também não era nem de perto, acho que não era nem mediano, eu era bem na rabeta, assim, mas, cara, eu adorava aquela história de treinar, de tentar, de treinar, de tentar, de correr, de nadar, né? E de jogar também, mas jogar não era o meu grande objetivo, como eu via que era da maioria das pessoas, né? As pessoas eram movidas ao joguinho da bola, que era, enfim, a parte mais gostosa. Eu gostava do processo. E isso ajuda bastante depois no resto das nossas vidas, já que a gente tem que, né, se você não escolhe ser atleta profissional, você acaba tendo que dividir o esporte com outras atividades, que foi o teu caso. Você cursou FAAP, não é isso? Publicidade? Eu fiz publicidade e propaganda na FAAP. Porque a FAAP também tem bastante atividade física, né? Assim, não organizada, mas eu sei, eu já gravei com alguns corredores de aventura aqui que fizeram FAAP, eu acho que tem um grupo também de corredores, ou tinha, enfim. Lá na faculdade não rolava esporte. Não rolou esporte. Eu confesso, cara, que eu não me adaptei muito à faculdade, assim. Faculdade, eu comecei, eu sou publicitário e comecei a trabalhar com 17 anos e eu entrei já numa empresa que já estava bastante desenvolvida e eu gostava muito daquilo que eu fazia, né? Eu sou diretor de arte, designer então, eu muito influenciado também pelo meu pai é publicitário, jornalista, então comecei a trabalhar com ele, então eu já discutia muito isso, né, dentro de casa. Eu achei a faculdade, assim, bem fraca, né, assim, eu não me adaptei muito a essa faculdade, eu fiz, terminei, mas não aproveitei viveu, muito né? a faculdade. Você não viveu os anos de fé, eu também não tive isso. Eu não aproveitei minha faculdade como amigos que tiveram grupos e foram para jogos e um monte de coisa. Eu fui meio à parte, assim, meio. Eu queria era terminar e ter meu diploma e acabar. E quando que a corrida volta a fazer parte da tua vida, que depois te leva ao triatlon, né? Acho que foi com no triatlon que você treinou com o Marcelo Butenas, né? Que também já foi um convidado aqui. A corrida, cara, foi um esporte que eu comecei a fazer ali nos meus 19, 20 anos, né? E aí, porque eu tinha parado o tênis e trabalhar, estudar, sair, beber, né? Eu comecei a engordar um pouco. Eu falei, eu vou começar a correr. Eu morava no Itaim Bibi, e aí eu fui criando os meus circuitos pelo Jardim Europa, né? Eu atravessava a 9 de Julho e ia para o Jardim Europa, e aí eu tinha um circuito de 5 quilômetros, de 7 quilômetros e 10 quilômetros. E toda noite, todas 7h30, 8 horas da noite, eu chegava em casa e botava bermuda, tênis e shorts, tênis e ia correr. Então aquilo virou um hábito de correr à noite, E aquilo virou meu esporte, né? Eu acho que eu corri dos 21 até, assim, naquela região onde eu morava, eu acho que eu fiquei uns 15 anos correndo, assim, direto, né? Pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Eu saía para uma corrida dependendo do meu estado, né? De meia hora, 40 minutos, ou de 1 hora, 1h20. E ali no meu circuito, sozinho, naquela sabe, no Jardim Europa. É delícia. Ali eu morei no Itaim a minha vida inteira, até eu sair de casa, até eu casar. É uma delícia ali, né? E aí eu tinha aqueles meus circuitos, eu conhecia os guardinhas, eu via aquelas casas, e aquilo, putz. E eu corria já até meio no automático, que não é tão bom, mas eu corria meio no automático. Mas aquilo também tinha virado uma terapia. Então eu conseguia manter um pouco a minha forma. A corrida, né, oxigena muito, ela te dá gás, né, ela te deixa muito, né, tem endorfina, te deixa muito animado. Então aquilo virou um grande esporte, assim. Então eu jogava tênis de vez em quando, muito de vez em quando, jogava um futebol society,
mas a corrida era a minha frequência, assim, aquilo era importante para mim. Eu queria correr, e lavava a minha alma. Então eu fui até uns 30 anos, sei lá, fiquei uns 12 anos fazendo isso como o meu principal esporte, né, de correr quase todas as noites ali pelo Jardim Europa, chamava amigos, chamava gente, né, então foi assim, importante, né, e ali eu comecei a pegar muito gosto pela corrida, né, foi e você corria gosto. de vez em quando alguma prova, sei lá, se animava a correr uma São Corri Silvestre, durante esse ou depois tempo, dessas provas que tinham antigamente? Sim, corri 4 São Silvestres, super divertidas. Teve uma histórica para mim que, assim, chegando ali na Brigadeiro, na subida, caiu um toró, mas uma chuva. Era ainda no final do dia, né? Mas caiu uma chuva, que eu olhava os corredores, tava todo mundo tirando tênis de tanta chuva. Como é que eu vou correr sem tênis pela Brigadeiro, descalça, né? Eu disse, não, nós vamos continuar. Então, assim, corri 4 São Silvestres, corri várias meias maratonas, as provas de 10 quilômetros, assim, fiz várias provas de rua, várias. Eu adorava. Fiz várias provas da como é que é o nome daquela empresa? Da Corpore. Antigamente, nessa época, provavelmente era praticamente o que tinha, né? E depois algumas provas avulsas, a Corpore era quem dominava. Você chegou a correr aquela corrida de Natal no Ibirapuera? Que era dentro do Ibirapuera, você dava 2 voltas, participavam poucas pessoas porque era uma prova bem legal que a Corpore organizava e alguns convidados aqui do Endorfina ainda se recordam dela. Hoje em dia é impossível pela quantidade de pessoas, né, cara, que se inscrevem numa corrida, né? E tudo isso você levava a sério no sentido de era uma coisa que você curtia, você praticava com regularidade, mas a competição em si para você, o tempo não era uma coisa relevante. Não, eu tinha as minhas metas, né? Assim, nas meias maratonas eu fiz aí, sei lá, umas 5, 6. Eu queria correr abaixo de 1,50, né? Eu queria. E cheguei, assim, as primeiras 1 ou 2 não, mas depois eu fui mantendo. Então, eu botava os meus tempos, né? Como eu não corria em grupo, eu corria muito sozinho. E isso acho que foi um grande erro que eu cometi, né? Porque eu deveria ter ido para um grupo, deveria ter treinado um pouquinho mais específico, poderia ter aumentado o meu rendimento, podia ter me motivado com outras pessoas, mas aquele esporte, a solidão daquele esporte que eu fazia na época era gostoso, né? Era gostosa para mim aquela solidão, eu gostava, aquilo era um momento meu. Então, mas eu tinha as minhas metas, queria correr bem, aí fazia toda a minha preparação, sempre fui um cara relativamente regrado nesse sentido de, puta, eu vou fazer isso, eu quero buscar, esse é o meu objetivo. Então eu tinha os meus tempos, assim, queria correr os meus 10 abaixo, né, 50, 52, assim, eu sou um cara pesado, né, eu tenho 1,78 e hoje eu peso 95 quilos. Caramba! Né, eu acabei ganhando muita massa nos últimos tempos, mas eu sempre fiquei nos 87, 86. Então, não é o melhor peso para correr, mas enfim, né, não é todo mundo que é privilegiado de pesar 70 quilos, e aí eu tinha as minhas metas, né? Óbvio, eu nunca fiz tempos incríveis, mas eram os meus tempos, eram as minhas metas. Eu sempre fui guiado por essas metas. Essas corridinhas que você dava lá no Jardim Europa eram com música, com o Discman, com música direto. Depois o iPod. Com música direto. Os primeiros iPods, com certeza. Legal, cara. A música também, quando, né, eu também faço bastante, fazia e continuo fazendo desde quando eu era mais jovem, muito esporte sozinho, e a música sempre acompanha, né, cara, te dá um ritmo, enfim, e às vezes você fica tão imerso nos teus pensamentos que a música você nem presta atenção, mas o fato de você ter a música como pano de fundo, e por exemplo, eu tô me identificando muito, cara, com essa tua corrida no Jardim Europa à noite, porque eu ia e voltava pro clube de bicicleta, pro Clube Pinheiros, então eu saía da Rua Itacema, onde eu morava, era só descer ali até Renato Paz de Barros, pegava a direita, né, na contramão de bicicleta, atravessava a 9 de julho e pronto, tava lá. E cara, a volta à noite
A ida era 6 horas, 5h30, 6 horas, e a volta era 9, 9h30, às vezes 10 horas. É uma delícia, cara. Os guardinhas apitando nas ruas, né, fazendo a ronda, aquele cheiro, às vezes, da dama da noite, eu sei lá que plantas que tinham, que flores, e sempre uma musiquinha para acompanhar, dava um clima bem, bem legal. E aí, cara, o teu interesse pelo triatlon surgiu da onde, cara? O meu irmão começou a pedalar, comprou uma bicicleta, comprou uma Speed, e aí a gente pedalou, eu pedalei na bike dele, gostei. A gente sempre andou de bike, né, eu e meu irmão, né, desde moleque, assim, desde muito moleque, uma coisa que eu acabei não te falando, mas desde, sei lá, 10, 12 anos, eu e ele com bike, saindo pelo bairro, a gente morava ali na Granja Julieta, ali perto da Chácara Santo Antônio, né, num bairro de casas, de ruas, muito tranquilo, porra, sei lá, 85, 88, ninguém na rua, nenhum perigo, né, no máximo um furto qualquer. Então a gente andava muito de bike, né, e teve uma época, cara, esqueci, fugiu da minha memória e acabei não falando, mas teve uma época, a gente com uns 12, 13, que a gente fez umas provas de bicicross. Legal, E tinha uma pista de bicicross ali perto do Shopping Morumbi, onde ficam aqueles campos do Rivelino, ali, Society, do Shopping Morumbi, ali tinha uma pista grande de bicicross, né, e a gente correu umas provinhas, aquela, então todo equipado, de capacete, com a bike toda, né, quadriculada, aquelas coisas. Então a gente sempre andou muito de bicicleta, né, a gente sempre andou muito de bicicleta. E aí, eu sempre pedalei, sempre corri, sempre gostei de correr. Nadar era um esporte que eu não praticava com frequência, mas gostava de nadar. E aí, na hora de comprar uma bike, eu falei pro meu irmão, Rodrigo, eu vou comprar uma TT, cara, porque eu acho que eu vou fazer triatlo, acho que eu vou gostar desse negócio. E aí fomos lá naquela loja perto ali da USP, a Lovesse, né? Esqueci o nome do cara. E aí, ele tava vendendo uma TT, porra, eletrônica, legal, uma Quintana Roo, super bonita, na época, 10 anos atrás. Cara, tava no meu orçamento, eu falei, eu vou comprar. Não tô nem aí, vou comprar essa TT. E comprei, cara. E aí, assim, me apaixonei perdidamente, cara, perdidamente. Só faltava eu dormir com a bike. Eu perdidamente apaixonado pelo esporte, indo na ciclovia, indo na USP. Comecei meio com o meu irmão ali, né? E aí eu não lembro agora como que surgiu o Butenas, mas eu mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, tô começando, quero treinar. Ele falou, legal, bem-vindo, vem terça-feira na USP e a gente fala. E eu fui. Ele tinha um grupo na época, cara, isso foi, sei lá, 2012, por aí, né? Tinha um grupo na época, pequeno, tinha, sei lá, uns 15 caras, pedalando muito forte, mas muito forte, fazendo as voltas da USP a 42 de média, 40 de média, você sabe disso. Muito forte. E eu lá no último, E aí eu juro, eu lembro que no primeiro mês que ele me deu a planilha, e ele falou, cara, não tem descanso, descansa quando o teu corpo pedir, cara, porque tem treino todo dia, se quiser. Se aguentar, tem treino todo dia. No primeiro mês que eu fui fazer, eu fiquei com febre, cara. Fiquei mal. Eu fiquei com febre. Eu fiquei de cama 2 dias, Depois de 10 dias loucamente tentando aquela planilha, eu fiquei com febre, cara. Fiquei 2 dias parado dentro de casa com febre. Eu lembro que meus pais, meu irmão, diziam, você é louco, você tá num cara, não, mas eu vou fazer, cara, eu vou fazer, isso aí eu vou fazer de qualquer jeito. E foi muito legal, porque, sei lá, 1 mês depois, 2 meses depois, eu entrei no grupo, ficava ali no final, no vácuo, mas começava, né, cara, e já estava acompanhando. Então, essa evolução da bike, da corrida, e no sábado tinha um treino, né, de bike corrida depois, e aí nadava na Riboc, né, cara, ali aquilo eu me apaixonei. Eu falei, cara, esse é o desafio que eu quero na minha vida. Porque eu estou precisando de emoção, estou precisando de desafio, estou precisando de coisas que eu não domino, né? Minha vida estava monótona, cara.
E eu mergulhei de cabeça, cara. Aí fiz um primeiro aquele triatlon curto de Santos, né? Fiz 2 dele, depois eu fiz mais umas 2 provas do Olímpico, e aí fui fazendo, cara, até que eu me inscrevi no 70.3 de Miami, tipo, daqui 6 meses. E aí fui treinar pra meta disso, falei com ele, cara, vamos fazer. E 2014, se não me engano, e fui fazer esse 70.3 em Miami, que foi uma grande aventura. Levei, na época, minha primeira esposa, né, e meu filho de 2 anos de idade, né, fomos todos 3, o Antônio, fomos os 3 para Miami, fui fazer a prova, cara, e fui bem para uma primeira prova 70.3, fui bem. Mas você curtiu a prova, assim, foi uma prova que você adorou? Curti muito, cara, curti muito. Me encontrei demais ali, cara. Terminei a prova, sabe, super bem. Falei, cara, isso daqui é muito Ricardo, legal. É pesado, né? Pesadão. A gente sofre, né, cara, pra fazer principalmente pra correr os 21 no final. É uma diferença muito grande, né, cara, nessa tua entrada, nessa migração que você fez da vida que você levava para a vida de um triatleta treinando com Marcelo Butenas, enfim, levando a sério e curtindo como você curtiu. É isso que te faz refletir? Você falou agora há pouco que talvez você devesse ter experimentado a corrida de uma maneira mais organizada, no sentido de estar treinando com alguma orientação, com algum grupo e tal. O que te fez mudar, ou o que você acha que encarar o esporte de uma maneira mais séria, né, e você já tinha a tua vida profissional, né, família, Antônio e tudo mais, claro que não era coisa prioritária na tua vida, embora fosse uma coisa muito importante, enfim, o que você acha que te cativou, assim, que você mudou na tua relação com o esporte da água para o vinho? Eu acho que o mais importante, assim, os dois fatores são, né, o esporte é um conjunto de técnicas e de treino, né? E quando você faz a mesma coisa o tempo inteiro, né? Hoje eu encontro às vezes pessoas que falam assim, eu corro no final do dia, eu corro de final de semana. Mas você não corre com ninguém, mas ninguém te orienta, ninguém ajuda, você não tem uma planilha, você não está acompanhando. Cara, olha, eu vou falar, eu corri 20 anos assim, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria voltado com um pouco mais de acompanhamento, com mais técnica. Porque é importantíssimo, né? O esporte é algo que, assim, independente se você vai ser esporádico ou não, você precisa entender a técnica, né? Você precisa buscar isso, né? Você precisa ter uma orientação. Então, assim, fundamental ter uma orientação, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, você vê na prática a evolução disso, né? Você tá com outras pessoas que estão melhores, você acaba se inspirando, e você vê melhorias, né, absurdas, né, no teu rendimento, na tua satisfação, nas suas conquistas, né? Então, eu fui chamado ali, tô falando daqui faz uns 10 anos, cara, você sabe disso, você deve ter vivido isso, mas no meu meio, cara, eu fui chamado de louco, de doente, de retardado, de assim, cara, mas pra que você tá treinando tanto assim, cara? Pra que você tá acordando 4:30 da manhã para chegar na USP? E por que insano, você tá... né? Pô, tinha, né? Aquela planilha dele de manhã, 5 da manhã na USP, 7 da noite no Ibirapuera, no outro dia natação, depois sei lá o que, cara, aquilo sem parar. Eu não posso ir porque eu vou treinar, Cara, você é louco, o que você tem? Você não é um profissional. Não, mas é que é o meu desafio, cara. Ninguém me entendia. Então, óbvio que dentro de casa, sem dúvida, né, a mãe do Antônio me entendia bastante, sempre me deu apoio, mas os amigos, as pessoas do trabalho, ninguém entendia. Então, o fato de ter ido para um time, para um técnico, mudou minha vida. Então, eu me arrependi de não ter feito. Por isso que eu citei aquilo para você antes, porque eu realmente me arrependi. Legal. E... Eu também vou querer falar dessa coisa, dessa visão, né, de que é uma loucura, você não precisa, né, você não vive disso e tal, porque o teu trabalho hoje, né, cara, você lida com CEOs e pessoas que são referência
para muita gente, né, que são líderes de grandes empresas e tal, e eu acho aí que tem um viés bem interessante para a gente conversar agora já na parte mais final da nossa conversa, mas você experimentou tudo isso, curtiu e passou então, desde então, a fazer parte da tua vida de uma maneira, enfim, mais rotineira, embora você depois tenha, né, você citou que teve um problema nas costas, parou de competir triatlon e abraçou de novo o ciclismo como uma modalidade que eu entendo que, pelo que você está citando aqui, desde a tua ligação com o BMX, é alguma coisa que você vai levar realmente para o resto da vida. Você incorporou a musculação e num dos teus posts você disse isso, né? Faço musculação para ganhar força, não para gastar. Há uns 5 anos tenho conseguido me manter firme num ritmo de 4 ou 5 vezes por semana. Depois dos 40 vira quase uma obrigação se você busca longevidade, né? Eu sei que não é fácil, mas quando encaixa, garanto que não para nunca mais. Aí você fala do teu coach, que é o Vinícius Pérez e tal, acharam uma boa rotina. Cara, vamos falar um pouco de rotina, né? Para quem tem uma vida, vamos dizer assim, normal, né? De novo, você não é um cara que vive de renda, nem é um cara que não tem filhos, nem é um cara que não, né, que não precisa trabalhar. Você é um cara que tem uma vida normal, mas você encaixou na tua rotina uma atividade física e uma atividade física que consome tempo, mas ao mesmo tempo que faz parte já da tua rotina, claro. Como é que você administra isso, cara? E como é que você monta a tua rotina ou as suas rotinas, né, ao longo aí desses últimos 10 ou 5 anos, que é quando você disse que começou também a incorporar uma musculação de 4 a 5 vezes por semana, que claro, né, a gente sabe, depois dos 40 é importantíssimo, né, cara, pra gente manter tônus muscular e ósseo e tudo mais. Fala um pouco da tua rotina, como é que você monta ela, como é que você decide como é que ela vai ser e como é que você administra, né, cara, com rotina de filho, de profissional, marido, enfim. Cara, o primeiro passo é fazer a rotina e os compromissos e as obrigações estar acima de tudo, literalmente acima de tudo, né? O segundo é, assim, eu não sei, mas eu me encaixei muito numa rotina de saber muito bem o que eu estou comendo, tá muito regrado desde o meu café da manhã, desde jejum, os meus horários, então assim, virou muito automático. Então assim, no começo, óbvio, você vai forçando, e hoje é muito natural, hoje é muito, muito tranquilo. As minhas atividades físicas, então, eu tenho um rolo em casa, eu tenho pedalado terça e quinta na USP, ou sábado ou domingo eu faço um pedalzinho um pouco mais longo, mas assim, o tempo inteiro. E, de lei, 7h30 da noite, de segunda a sexta ou a sábado, com um dia de folga, eu tô na academia para puxar um ferro. Cara, você curte? Assim, mas eu curto, cara, eu comecei a curtir. Assim, isso, e aí depois foi assim, cara, mas o pai, eu tenho que não sei o que às 8 horas da noite, filho, não dá, eu vou ter que treinar, infelizmente, vamos fazer outro dia, vamos achar outro dia e ponto, acabou. A não ser, óbvio, que seja um fato. Claro, as exceções existem. Não dá para mudar. As exceções, normal. E aí acabou, cara, encaixando isso. Então, assim, comer bem, fazer a minha atividade física, puxar ferro, ficar forte, ter músculo. Cara, a vida começou a encaixar tão bem, eu me senti tão bem, com tanto vigor, com tanta disposição. Antes de fazer essa rotina, cara, eu me entupi. Eu tenho uma vida normal, como qualquer executivo ou empresário, tenho uma vida corrida, de muito estresse, eu trabalho com evento, né? Quando você faz um evento, o evento é uma gestão de erros, né? Você vai errar. Não existe evento. Eu termino meu evento com uma lista de erros, né? E eu já tive evento que eu terminei com uma lista de 80 erros. Tá certo que são erros, às vezes, muitos dos erros imperceptíveis para quem participa, mas para quem realiza, cometer o mesmo erro cara, é a pior coisa do mundo, né? Então, assim, eu tenho um trabalho que tem momentos de altíssima tensão e estresse, né? Então, e antigamente, cara, eu tomava 2 latas, 3 latas de energético por dia. Eu ficava em cima do... eu tô estressado, eu preciso. Eu tô estressado, eu preciso.
até uma nutricionista que eu fui, ela começou a mudar a minha alimentação e eu comecei a comer o carbo certo antes de dormir, porque eu chegava à noite e falava assim, não vou zerar carbo, né? E amanhã eu vou pedalar 40 quilômetros, eu fazia tudo errado. E aí quando eu fui encaixando, que eu vi que eu comecei a ter muito mais disposição, muito mais energia na troca da comida e no treino certo, e aí eu comecei, vou levar mais a sério essa minha musculação de perna, vou fazer no mínimo uma vez por semana certinho. E o meu pedal começou a melhorar, e eu não tive mais dor. Não, peraí, cara, não é uma fórmula tão difícil. É só eu me encaixar, é só eu tornar isso a minha maior obrigação. O fato foi, eu preciso tornar essa rotina a minha maior obrigação. E isso vem dando certo para mim, vem dando muito certo. Eu tenho absoluta certeza que hoje, com 46 anos, eu estou muito melhor do que com 40. E eu estou muito melhor do que com 35 ou com 36 há 10 anos, mas muito melhor, em todos os sentidos. Eu tenho feito meus 3, 4 exames de sangue por ano, eu tenho ido ao meu médico com regularidade. Eu tive um problema de lombar no final do ano passado que me fez parar de correr e ontem eu fui ao médico, fiz uma ressonância magnética, eu regredi o meu problema na lombar. Então assim, cara, eu hoje me sinto, nos últimos anos eu me sinto muito com mais controle do meu corpo, da minha vida e do meu futuro. E essa é uma sensação que eu não consigo mais abrir mão. Eu não consigo mais abrir mão. Eu antes era um cara, beleza, sentei num restaurante italiano, eu vou comer aqui, eu vou tomar uma garrafa de vinho, depois eu vou viajar, depois eu vou dormir de qualquer jeito. Beleza, eu sou jovem, Hoje eu acho que Mas aí o louco é o seguinte, eu hoje tenho a mesma sensação, né? A gente, né, tem idade, mas a gente tem alma de moleque, né? E meu pai, com 90 anos, ele falava, filho, eu sou um menino aqui dentro. Aqui fora eu não sou mais, mas aqui dentro eu sou um menino. E aquilo me marcou muito. Então, assim, não vai mudar. Então, eu sou um cara que hoje eu tenho uma alma muito jovem, estou o tempo inteiro para frente, mas eu tenho muito controle. Eu imagino que eu sinto que eu tenho muito mais controle. E isso eu não abro mão. Isso eu não abro mão mais. Então, o que eu vou comer, o que eu vou treinar, como eu vou fazer, o que eu vou dormir, como é que eu vou se eu vou continuar, eu não vou abrir mão mais disso, entendeu? Então, por isso que eu acredito que nesse sentido, sabe, fazendo os meus exames, acompanhando as tecnologias, sabe, suplementando da forma que eu acho que, né, eu e meu médico, a gente acha que faz sentido, tendo músculo, né, eu acho que a longevidade está nisso, né, porque óbvio que mais para frente as prevenções e os genomas, os estudos dos genomas, tudo isso vai conseguir fazer com que a gente identifique problemas futuros para a gente tratar antes, né? Então eu acho que chegar com 80, 90 anos, meu pai com 80 anos fazia supino, cara, com 60, 80 quilos. O bicho era um touro, ele não ficava gripado, ele não tinha problema de coluna, ele era um touro. E, cara, entendeu? Eu quero estar assim. E estou imaginando daqui 30, com a tecnologia que a gente está vivendo. Eu vi uma apresentação uma vez, eu vi um painel uma vez foi num evento pequeno, né, em Los Angeles, que foi feito pelo Peter Diamandis, que é o cara que fundou a Singularity, né, junto com o Ray Kurzweil, e o painel era o Ray Kurzweil, que hoje é o Ray Kurzweil, é o cara, é o Chief Innovation Officer do grupo Alphabet. Esse é um cara que provavelmente vai viver 200 anos também. Isso, tá? Porque esse cara está muito mergulhado nisso. Né? O cara do conceito da singularidade. Né? Quem quiser procura no YouTube, tem um vídeo, tem um filme, um documentário do Ray Kurzweil chamado Singularidade, está todo aberto. É inacreditável. Né? Então eu vi o Ray Kurzweil com Craig Venter, que é o cara do genoma, com o Tim Ferriss. Legal, cara. Cara, os caras falando de vida eterna. Que legal, falando, que oportunidade. E o Craig Venter com uma clínica, tinha 300 pessoas com uma clínica em Miami, o Ray Kurzweil falando como ele pratica, como é que ele enxerga, e o Tim Ferriss provocando os dois, porque, 40 anos, 30 anos a menos.
Então, vendo esses caras falando da tecnologia que eles estão desenvolvendo, né, da biotech, né, do biohacking, cara, não é possível que daqui a 30 anos, 40 anos a gente não tenha acesso a isso, né? E já tem muita coisa. Já tem. O Raymond Kurzweil, ele é aquele cara que toma não sei quantas cápsulas por dia, né? Parece que ele faz uma alimentação de mínimas calorias, não é isso que ele prega? Eu não sei, cara, se eu já assisti esse documentário. Eu até vou colocar aqui vou dar uma procurada depois da nossa gravação e vou colocar para quem quiser o link no post do episódio de hoje, mas esses caras todos aí que você citou são caras que vale a pena a gente dar uma investigada, principalmente quem já passou dos 40 ou dos 50 como eu e está interessado em manter uma vida saudável, pelo menos, enfim, o quanto a gente puder manter no que tiver ao nosso alcance, né? E cara... Eu te mandei o link do Legal. Você sabe que essa frase que você falou, né, cara, hoje eu tô muito melhor do que quando eu tinha 40 ou quando eu tinha 30, foi uma frase, acho que foi exatamente dita pelo CEO da Agência África, o Márcio Santoro, que teve aqui também já faz alguns episódios, e ele também começou com o BMX e acabou migrando aí pro surf, e agora ele é um ciclista também, desses caras mais aficionados e competitivos que existe. E ele pratica o ciclismo mais a sério, mas ele adora o surf, ele é surfista de alma, faz uma natação, uma musculação para se manter também jovem e saudável, jovem nesse sentido, né, de se manter ativo e de se manter mais solto, vamos dizer. Enfim, cara, eu concordo plenamente com vocês dois, e talvez eu acho que a gente está vivendo hoje, né, Ricardo, numa época, do ponto de vista do conhecimento, da tecnologia e da medicina, onde a gente ainda vai aproveitar muita coisa e talvez seja a melhor época até agora, né, da história da humanidade, né, assim, muito está se descobrindo, tem promessas de se descobrir cada vez mais coisas, e claro, viver 40, 50, 60, 70, 80 anos hoje, no século XXI, em 2021, é diferente do que talvez até o teu próprio pai ou nossos avós, enfim, a gente tem essa grande vantagem e esse privilégio de estar vivendo isso. Isso também te deixa curioso e instigado, você que está envolvido aí nesse mundo também desses eventos para os CEOs, de ficar provocando essa reflexão, de falar de futuro, de falar de tecnologia, isso também te deixa empolgado de ver o que talvez daqui a 10 anos a gente vai estar vendo. Eu não sei se você ouve também as entrevistas ou lê do oh meu Deus do céu, fugiu aqui, o Elon Musk. Ele é um cara super otimista com relação ao futuro, né, e claro, as nossas interações tecnológicas e tal. Ele fala algumas coisas que você fala, isso aí só vai acontecer quando eu tiver 500 anos não de vida, né, mas eu já tiver vivido há 500 anos, e ele diz que não, né, cara, assim, coisas bem interessantes. Eu fico super empolgado, por isso que eu vou atrás desses assuntos. Eu não sou um cara que entendo muito disso, ou quase nada, mas eu fico animado e converso, que eu tenho uma filha de 21 anos, e falo para ela, puxa, você então vai viver uma época, né, assim, praticamente de carros voadores, e carros voadores já são uma realidade quase que certa, né? Isso também te anima? Cara, isso é o que me move no meu dia a dia, legal. Cara. Toda a minha curadoria de conteúdo que eu faço hoje nos eventos, para os executivos, para as empresas, ela é muito pautada em cima disso, né? Que é exatamente o desenho de um futuro que está relativamente próximo, quer dizer, ele é relativamente aparente, mas ainda não está próximo, né? Eu acho que e eu provoco muito isso, né, nos eventos e para executivos e empresas, que assim, eu acho que isso a gente tem que aplicar muito na nossa vida pessoal, né? A gente tem que ter uma agenda de futuro, né? Por um motivo, né? E essa agenda do futuro, o que ela é? Nós precisamos estudar, nós vamos dedicar mais tempo para estudar o que os estudos estão falando, né? A gente precisa começar a ter novos experimentos, né, de produtos, de hábitos, de qualquer outra coisa. E o outro ponto, né, de olhar o futuro o tempo inteiro, que me marcou muito um conceito, né, eu não sei de quem, mas que fala que a gente só vai construir, a gente não constrói o futuro
com as referências do passado, né? A gente constrói o futuro criando o futuro, né? Legal. Existe um desafio que é assim, das companhias. Elas geralmente... Como é que eles estão pensando, como é que é naturalmente o que eles estão fazendo, as companhias. Então, tiveram até aqui o período de trabalho, certo? Então, agora eles assim, olha, agora a gente vai começar a pensar o futuro, tá? Então, essa próxima parte é pensando o futuro e depois o futuro. O que eles estão falando? Eles falam assim, essa parte do meio, que são os próximos anos, você tem que deletar. Porque você tem que fazer o seguinte, você já viveu até aqui, o próximo tempo você tem que dar um pulo no futuro que você quer para criar esse futuro. Depois que você criou o futuro, você volta para o presente com aquele futuro que você desenhou. O futuro que você vai criar não é o do teu dia a dia de hoje. O teu futuro é que você tem que ir lá e voltar depois, porque senão você não tem referência. Você não sabe o que você vai fazer. E isso não acontece nas empresas. As empresas não têm tempo, não têm agenda de futuro, não tem reunião, não tem comitê, não tem consultoria, ninguém olha nada disso, né? E aí o que acontece? Nós só estamos sempre, o tempo inteiro, nas empresas, resolvendo problemas do passado. Correndo atrás do rabo, né? E eu sei disso, porque há uns 6 anos que eu comecei a trazer para o Brasil, para São Paulo, speakers muito fortes, né? E, putz, eu trouxe o Peter Diamandis da Singularity, eu trouxe o Carlo Ratti, que é o cara do MIT de Smart Cities, é o número 1 em Smart Cities no mundo. Eu trouxe o Amin Tufani do Vale, que é o cara de economia exponencial. Cara, eu trouxe o cara da maior aceleradora hoje digital de inovação de Londres, que é o Andrew Humphreys. Trouxe os chineses, trouxe o John Medved, que é o cara do OurCrowd, que é o cara mais importante de inovação de Israel. Todos esses grandes nomes. Eu trouxe a Lisa Carson, que é uma menina de 17 anos, treinada pela NASA para ser a líder da tripulação a Marte. Eu vi no seu Instagram. 17 anos? Trouxe 17 Caraca, anos. Trouxe o Richard Branson para o Brasil. Então eu comecei a trazer muita gente. E quando eu comecei a trazer, óbvio, não os tão conhecidos, mas os menos conhecidos para cá, e buscando os brasileiros também especialistas, e eu vi que quando eu trazia esses caras, eu já estava, né, estudando bastante, eu comecei a ver. E a reação desses donos, CEOs, desses grandes empresários, como se fosse aquilo algo muito incrível, e era incrível, mas não era tão novidade, aquilo me fez cair uma ficha dizendo assim, peraí, não é que esses caras não têm, é que eles não têm tempo. Né? Eles estão mergulhados, reféns de uma rotina de 12, 14 horas, de reportes, de quarter, de ação, de bônus, de resultado, que ninguém tem tempo. E se você fala uma coisa dessa, ele fala, cara, posso te falar? Você sabe isso aí. Sabe qual é a minha obrigação? Desculpa, cara, isso aí eu vou ver depois. Agora tem um outro negócio para entregar. Exato. E que quer ou não, se você estivesse na pele dele, talvez você estaria fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei realmente a falar assim, cara, eu preciso ser um provocador de agendas do futuro. Foi muito curioso, porque na virada de 19 para 20, eu sempre coloco temas do ano, né? Como até então, até antes da pandemia, eu estava fazendo 50 eventos por ano, né? Um calendário, as empresas entram como associadas, patrocinam, etc. E eu fazia 50 eventos para públicos diferentes do C-Level. E aí, na virada de 2019 para 2020, eu coloquei, espalhei para o mercado inteiro que o tema de 2020 ia ser reboot. Que você vai ter que dar um reboot. Boca, né? Você vai ter que dar um reboot. Quando veio a pandemia, os caras me ligaram e falaram assim, Nathalie, cara, para de falar de tema do próximo ano, porque vai dar problema, hein? Foi engraçado, né? Mas assim, o mais incrível, assim, o mais curioso foi quando veio a pandemia, você não tem ideia da quantidade de ligação, de WhatsApp que eu recebi. Pô, a gente tem 2.500 membros, né? Das 500, 600 empresas. Os caras me mandando, as mulheres me mandando mensagem assim, pô, Nathalie, cara, você tá há 5 anos batendo na tecla, e eu não dei bola. E agora eu tô ferrado. E agora eu tenho que correr mais rápido, eu tenho que gastar o que eu não posso, e agora eu tô ferrado. Então, assim, foi assim, triste de ver,
mas ao mesmo tempo até um pingo aí de satisfação de falar assim, cara, eu tava falando um negócio importante e vocês não estavam dando atenção, porque vocês estavam engolidos pela rotina. Eu também estaria engolido pela rotina. Pois é. Mas eu provoquei demais. Então eu acho que eu cumpri um papel muito importante de ter provocado demais essas pessoas, esses líderes, a pensar, a repensar, a estudar, a dedicar tempo a construir aquilo que eles não estavam imaginando, porque os caras estão afundados nessa rotina do quarter e do bônus. Né? Você acha que a pandemia vai ter esse efeito colateral positivo nas grandes corporações? E a gente fala de grandes corporações, outro dia também eu estava ouvindo algum podcast, não me recordo aqui qual, mas assim, a verdade é que a gente fala de grandes corporações, mas as corporações são feitas por seres humanos, né? Então assim, se um CEO não se conscientizar disso, a chance da corporação dele avançar nesse sentido é mínima, né, cara? E a gente precisa desses CEOs atentos a essas mudanças ou essas tendências, essas visões de futuro, para que eles possam, sim, começar um trabalho e começar a impregnar a cultura das empresas nesse sentido, porque eventualmente eles não serão mais CEOs daqui a X tempo, mas aquilo pode fazer parte já da cultura da empresa. Você acha que você está sendo otimista? Tudo bem que a gente ainda está meio dentro do túnel, né? Nós não saímos do túnel, a gente ainda não disse que a pandemia foi uma coisa do passado, mas hoje você acha que os CEOs estão um pouco mais acordados, um pouco mais atentos, mirando mais para esse tipo de comportamento que você acabou de citar? Eu acho que os CEOs estão completamente perdidos, desesperados, sem saber para onde eles vão, porque colaboradores não querem voltar para o trabalho. Saúde mental, assunto mais importante, todo mundo ultra estressado. As relações entre empresa e colaboradores mudaram completamente. A empresa já não obriga mais o colaborador. Já não tem mais aquela política do medo, da ameaça, do vou te mandar embora. Uhum. Todos os índices, todos os dados das principais pesquisas do Instituto estão mostrando que a relação entre empresa e colaborador mudou completamente. Então, acho que a pandemia fez com que a gente chegasse agora, aqui no final de 2021, ainda com uma folha em branco. Eu não acho que tem receita. Eu não acho que tem previsão. Assim, você vê a Apple com aquele campus em Cupertino, não consegue levar mais as pessoas. Você vê movimentos aqui de empresas, quando a XP falou, vou levar tudo ali para perto da Boa Vista. Não vai conseguir levar tudo para Boa Vista. Não vai. Está repensando, está pegando andares aqui. Então, você vê as empresas ainda desesperadas, os executivos desesperados. Como que a gente faz com que as pessoas queiram voltar? A gente testou, a gente viveu na prática uma vida de mais equilíbrio, onde eu consigo viver a rotina da minha vida, da minha família e também entregar para o trabalho. Eu não sei se eu tenho mais vontade de sair todos os dias da minha casa absurdamente saindo correndo o trânsito, não vou querer. Então tá todo mundo com o mesmo discurso, dizendo assim, o futuro é híbrido. Tá bom, legal. Na prática, como é que é esse híbrido? Me fala, tá, legal, eu gosto disso. O futuro é híbrido. Legal. Você tem 500 funcionários. Como é que você vai fazer o híbrido? É por áreas? Tá, mas uma área depende da outra. E hoje as empresas não estão mais departamentalizadas. Elas são células, elas são agile, elas são squads. E como é que você vai fazer? Então você vai fazer por squad? Aí o squad tem um cara ali do jurídico que não está com a área jurídica ali. Assim, não é uma coisa tão simples. Definitivamente não. E assim, não é que é uma coisa tão simples aqui em São Paulo. Você não está uma coisa simples em Nova York, em Londres ou no Vale do Silício. Aqui a gente está há anos-luz de organização, de cultura organizacional. Então, assim, é uma folha. Acho que a folha aumentou. Antes era um A4 em branco. Agora é um A3 em branco. Entendeu? Então, assim, eu acho que o mercado está... Eu tenho certeza, eu tenho acompanhado isso. O mercado está desesperado. Eu tenho grupos aqui que eu tenho de CEOs. Eu tenho um grupo de 250, 260 CEOs aqui, o limite do WhatsApp quase. CEOs de grandes empresas.
Anteontem mesmo veio um e falou assim, escuta, alguém tem uma dica de como eu consigo levar, porque eu não sei o quê, porque eu não estou conseguindo convencer os colaboradores? Eu falei, não, você não tem como convencer. Não dá, literalmente não dá. Então, cara, eu acho que isso, assim, eu não sei qual é o legado, porque eu acho que fez com que as pessoas questionassem demais o modelo que a gente estava vivendo, né, cara? Quem não teve um 2019 alucinante, talvez não estivesse vivendo nesse planeta. 2019 foi um ano alucinante para todo mundo. E todas as empresas estavam assim, 2020 vai ser o nosso maior ano. Eu não conheci nenhuma pessoa, nenhuma empresa que falou, ainda bem que deu a pandemia, porque 2020 eu ia me ferrar. Era todo mundo ia bater recorde em 2020. Então, assim, é doido, porque, cara, eu ainda acho que essa folha está muito em branco. Não tem resposta. Nenhuma resposta ainda me convenceu. E olha que eu já estou ouvindo muitas versões. Falando ainda de CEOs, mas mudando um pouco de assunto, para a gente encerrar, Ricardo, e o que você tem observado, cara, ao longo aí dos últimos anos? E aí a gente, aqui no próprio Endorfina, né, Paulo Kakinoff, o Márcio Santoro, que eu já citei, claro, a Abílio Diniz, que talvez seja um dos precursores aí nessa cultura do esporte dentro das grandes corporações. E aí vai, João Amoedo, Davi Greenberg, do McDonald's, já passaram por aqui. O que você tem observado na vida desses CEOs que estão, aparentemente, praticando cada vez mais, ou não é praticando cada vez mais esporte, mas incorporando o esporte na vida deles? Aí a gente pode falar, né, que talvez isso tenha surgido de uma maneira mais intensa com a corrida, as maratonas, né? A gente teve aquela fase do golfe, talvez no Brasil nem tanto, e aí é um esporte também, né, que você não gasta tanta energia, mas dá para ser considerado uma modalidade esportiva. Aí agora, mais recentemente, o ciclismo, né, o Ironman entrou nisso, mas já não é para qualquer um. Eu queria que você falasse um pouco do que você tem observado nos CEOs, que é o grupo com o qual você trabalha, de seres humanos com o qual você trabalha, e a relação deles com o esporte. O que você observa, se tem algum tipo de mudança, ou que se você está observando que isso está se tornando cada vez mais popular, comum, frequente? Muito frequente, cara. Eu acho que todos estão todos e todas muito atentos. Raramente encontro alguém que não faça uma atividade regular hoje em dia. Nesse nosso grupo de pessoas bastante esclarecidas, vejo todos ou fazendo uma musculação, ou fazendo uma caminhada, ou correndo. Tenho vários amigos CEOs de bike. No meu grupo hoje pedala o Rodrigo Abreu, presidente da Oi, o Ricardo Roldão, que é dono do atacadista Roldão, pessoas super bem estabelecidas, muita gente fazendo esporte, amigos que estão nadando o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho visto que essas pessoas extremamente esclarecidas, que dependem do corpo, que dependem de disposição, estão se dedicando, estão um personal de manhã no prédio, então, o tempo inteiro, assim, eu sei disso porque, como eu sou, ultimamente, eu tenho sido muito reconhecido por isso, né, porque eu exponho, porque eu acho que eu posso fazer, sei lá, eu exponho, cara, muito menos por vaidade, muito mais por, sei lá, mostrar que isso tem feito bem para mim e que talvez possa influenciar como exemplo, alguém, porque eu também recebo, né, alguns feedbacks de, pô, que legal, cara, tô fazendo isso, pô, você tá me inspirando, você tá fazendo super legal, que referência. Então é legal, a gente fica mais forte com isso, né, cara? Mas como eu tenho sido reconhecido nos últimos tempos nesse meu grupo, né, nessa minha comunidade, quando eu chego em algum lugar, ou quando eu vou encontrar alguém, a primeira coisa é o seguinte: que legal, eu também tô lá, hein, meu, eu tô fazendo aquilo, eu tô puxando ferro, eu tô isso aqui, eu tô correndo, Então as pessoas meio que querem falar para mim, querem dizer o que elas estão fazendo, e é demais, cara, é lindo, porque você vê que tá todo mundo fazendo isso. E óbvio que as esposas, as mulheres, todas com personal, todas malhando, todas indo para academia. Então, cara, eu vejo hoje uma mudança gigantesca de 10 anos. E nós não estamos falando de muito, né? Pois é. Estamos falando de 2012, 2010. Hoje está todo mundo comendo direito, todo mundo tendo um personal, todo mundo com alguma atividade, todo mundo acordando cedo.
Então, eu vejo nesse público com o qual eu lido e convivo, eu vejo uma diferença absurda, total. Praticamente todo mundo tem feito. E caiu isso. a ficha, né? Eu acho que talvez seja o principal motivo. Acho que as pessoas foram sendo movidas de uma maneira mais no começo era esporádico, daqui a pouco começou a ficar mais intenso. As redes sociais ajudam muito isso, né? Porque, tipo, um Instagram é aquela dose instantânea de inspiração, né? Então o cara passa por um post de um, de outro, e ele vê aquele exemplo, de repente cai a ficha e o cara fala, puxa, deixa eu fazer alguma coisa, e a hora que o cara é mordido pelo bichinho ali da atividade física, né? Da própria endorfina aqui, para citar aqui o nome do meu podcast, acho que fica difícil. Você acha que, também pela tua experiência, que esses executivos, esses CEOs, eles têm vivendo isso, né, por mais que eles estejam sempre apagando incêndio, correndo atrás do rabo, você acha que eles estão atentos a, de alguma maneira, não servirem apenas de exemplo, né, de uma maneira mais passiva, mas eventualmente de aplicar isso de uma maneira mais ativa dentro das suas corporações? Eu acho que dentro das corporações, as pessoas que estão fazendo mais atividades, com mais disposição, que são reconhecidas por esse status, vamos chamar assim, elas estão ganhando mais espaço, elas estão sendo mais projetadas. Hoje, acho que nas principais companhias, quem tem um ritmo, quem tem uma rotina, quem está bem, está tendo vantagens nesse sentido, assim, porque ganha mais exposição, ganha mais notoriedade. Então, acho que isso também é um fator que puxa, entendeu? O fato hoje da gente ver, né, por exemplo, pessoas que estão transformando a sua vida, né? Então, de muito obeso para uma pessoa, né, normal, vamos chamar assim, sem obesidade. Isso dá muita audiência, né? Isso puxa muito, né, nas redes sociais, né? Então, assim, olha, vou emagrecer 20 quilos, eu vou fazer o meu diário aqui. Porra, animal, todo mundo quer. Você conseguiu, você é incrível. E dentro das companhias não deixa de ser diferente, né? Nas rodas, nos círculos das companhias, quem está muito bem, quem está, sabe? E hoje, cara, a gente está num culto ao corpo absurdo, né? Então, isso em todas as faixas sociais, em todas as faixas etárias, né? Quem está muito bem sabe, é mais notado, né? Então, tem um lado estético e às vezes um pouco cruel com pessoas que não conseguem, por mais que tentem. A gente sabe que isso não é uma coisa tão simples, podem ser casos complexos. Então tem um lado cruel, mas também tem um lado de reconhecimento que, para quem está conseguindo, está fazendo bem, né? Você tem a pessoa que está sofrendo, mas você tem muita gente que está mais motivada ainda porque está tendo reconhecimento, né? Então, eu acho que as companhias estão estimulando. Basta ver, por exemplo, um patrocinador, um super parceiro nosso, que é o Gympass, que sofreu muito com a pandemia, mas agora voltando com tudo. As empresas eles estão sendo procurados novamente pelo mercado inteiro. Ainda mais, eles estão crescendo mais do que eles imaginavam, porque empresas que não queriam, que achavam que não precisavam, elas estão procurando. Então, assim, eles estão voando de novo. É isso, né? O benefício talvez mais importante é eu falar, olha, você tem um plano de academia. Você pode escolher a academia que a gente quer. A gente investe em você e vai no plano melhor. Então, acho que isso é um reconhecimento absurdo e as equipes estão priorizando muito essa saúde e o bem-estar. O que eu acho legal, né, por isso que eu fiz essa pergunta, né, além, claro, de serem exemplos para, enfim, para suas próprias famílias e para quem quiser acompanhar ou ler as matérias e tal, porque também cada vez mais saem, né, matérias, notícias sobre esses CEOs que fazem, né, o próprio Ironman aqui do Brasil vira e mexe, né,
sai uma reportagem na televisão com uma pessoa importante, um CEO, enfim, que está lá praticando, largando uma prova como o Ironman se tornou também uma espécie de símbolo, né, de um status, entre aspas, né, de saúde, né, dos CEOs. Então, se o cara performa na empresa, ele performa no Ironman e vice-versa e tal. E cada vez mais pessoas de cargos elevados, principalmente os C-levels, eles têm procurado essas atividades desafiadoras para também saírem um pouco do comum, mais ou menos como você estava ali na sua migração da corrida para o triatlon. E eles são referência para uma quantidade enorme de pessoas, né, cara? Eu que trabalhei 15 anos no Grupo Pão de Açúcar, vivi muito isso, né? Então, se o Abílio está fazendo, os diretores os vice-presidentes e os diretores ficam mais estimulados e se sentem obrigados, entre aspas, a praticar alguma coisa. Eu acho que é um círculo virtuoso que todo mundo sai ganhando, né? Ninguém sai perdendo nessa. Agora, você, no Experience Club, você acha que tem espaço, eventualmente, né, já que você realiza tantos eventos e você já é um símbolo disso, né, como você acabou de citar um exemplo, de repente fazer algum encontro onde haja espaço também para abordar isso, ou você já fez as vantagens de uma vida mais saudável, de alimentação, da cultura, da prática esportiva? Como é que, do ponto de vista profissional, através à frente, né, do Experience Club, você vê isso? Eu sempre fiz muitos eventos de esporte, né, na nossa história, né, desde futebol. Já fiz eventos de corrida, de caminhada, nos fóruns que a gente faz, a gente também tem as tardes ou momentos de prática de atividades, né? A gente coloca muito isso. No Experience Club, eu acabo focando prioritariamente em business, né? Em negócio. Uhum. Eu abordo alguns soft skills ou algumas rotinas paralelas, mas eu acabo falando muito de business, né, de negócio, de transformação, de inovação. Eu acabo não deixando muito espaço. Porque o meu business é movido a patrocínios, né? Então, e os meus patrocinadores, a grande parte deles são patrocinadores, empresas B2B, né? Então, acabam não encaixando muito para que eles paguem essa conta de eventos falando sobre isso, né? Mas a gente está sempre encaixando algumas pílulas em cima disso. Mas eu não acho que por enquanto a gente tem espaço, está preparado para colocar isso na pauta. Entendi. Legal. Para terminar, 3 perguntinhas aqui rápidas. Qual que é o melhor investimento que você já fez na tua vida? Acho que quando eu comprei aquela primeira bike TT minha, que eu tenho até hoje, que está aqui bonitinha comigo, que eu nunca vou me desfazer dela. Acho que foi o meu melhor investimento. Mudou minha vida. Legal. Cara, você tem um sonho aí esportivo, uma prova, alguma viagem para você? Eu já vi pelo teu Instagram que você gosta de viajar, né? Com a Thalita, que aliás pedala também, né? Que é a tua companheira aí hoje. Companheira de musculação, companheira de vida e companheira de pedal. Vocês têm aí alguma prova ou algum desejo de conhecer algum país e fazer, sei lá, né, uma pedalada ou um Gran Fondo X? Tenho, cara, tenho. Quero fazer uma perninha do Letap na França, quero fazer o Haute Route, quero correr um Race Across America, tenho vários sonhos, viu? Uau, que agora legal. Mais direcionados para bike, né? Eu tinha o meu sonho de realmente de fazer um Iron Full, mas eu acho que, né, a vida não vai me permitir, porque não tenho lombar para isso. Uhum. Mas depois que eu já tô esses últimos 6 meses me acostumando em que essa ideia não vai acontecer, que esse sonho eu não vou realizar, mas comecei a colocar algumas provas aí de bike que eu quero correr, quero fazer talvez um Gran Fondo na Itália, quero fazer agora. Acho que a partir de 2022 eu vou começar a botar uma regra de pelo menos uma grande prova dessa por ano na minha vida e com longevidade total. Legal, cara. Eu também gravei aqui com um amigão meu da Titanium Previdência, Vida, Saúde e Previdência, e ele faz 30 anos, eu conheço ele há mais de 30, faz 30 anos que todo ano ele colocou um objetivo que fosse uma meia maratona quando nasceram as filhas dele e tal. Mas todo ano era um Gran Fondo, ou era um Ironman, ou era um meio Ironman, ou era
um Race Across America, enfim. E ele conseguiu, cara, durante 30 anos e tá conseguindo, né? Porque já ele tá indo pra Cape Epic esse ano participar aí do grande desafio aí de 2021 para ele. Então, tenho certeza que isso é uma meta aí factível, a gente só precisa realmente se planejar e determinar e combinar, claro, com as esposas, né? Porque no teu caso também é mais fácil porque a Thalita gosta de pedalar. Eu quero trazer ela, né? Como a gente ainda não encaixou isso, mas a gente vem falando muito disso, né? A gente vai começar a pedalar a partir mais do ano que vem, a gente vai pedalar 2 vezes por semana na USP, a gente vai fazer os nossos romeiros, a gente vai começar a treinar, vamos botar uma meta, delícia. Quero trazer ela, claro. Ela pedala super forte, então vai ser minha parceira aí disso, com certeza. Legal. E para terminar mesmo agora, cara, qual que é a sua definição de sucesso? Cara, sucesso para mim é algo que vem muito de dentro, né? Sucesso para mim não é algo para fora, né? Para os outros, ou de conquistas, né? Ou de matéria. Sucesso é muito de sentimento, né? De paz interior, de realização interior, de domínio, né? Então, para mim, o sucesso é para dentro, sabe? Não é um sucesso para fora, né? As conquistas são elas vão e vêm, né? E sucesso é algo que está aqui dentro, né? Aqui dentro de mim. Então, sucesso é aquela sensação e a constância de estar, sabe, respirando e puxando ar e feliz e realizado e com vontade de buscar mais. Então, para mim, o sucesso é isso, né? Porque se você não tem paz, se você não consegue ter o equilíbrio, você está sem sucesso, né? Você está correndo, buscando alguma coisa, né? Então, esse estado de espírito, para mim, é o sucesso. Bacana, cara. Legal, encerramos aqui com chave de ouro. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Parabéns aí por toda essa iniciativa, cara. Quero te acompanhar aqui nas redes sociais para ver aí quando é que vai ser o seu próximo grande desafio. E é isso, cara. Um grande abraço. E a gente vai... Eu quero te encontrar na USP, cara, né? Na ciclovia, enfim, já vi que você usa uma Specialized vermelha. Eu preciso agora só ficar atento aí e perguntar se você... vou ver pela barba, né? Mas perguntar se você é você pra gente rodar. Porque, cara, hoje eu tava lá, ontem eu tava lá. A gente deve estar se cruzando e não... Enfim, e eu não sei quem você é e você também não me conhece ainda pessoalmente. Não precisa nem me encontrar. A gente combina um pedágio. Melhor, claro. Isso, mais fácil, tá certo. Legal, conversar. Cara. Obrigado mais uma vez. E parabéns, cara. Boa sorte aí no Experience Club. Obrigado, conta sempre comigo, tá? Obrigado pela tua atenção, pelo teu convite. Um abraço grande. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse bate-papo do Endorfina. Eu vou colocar os links para as redes sociais do Ricardo, do Experience Club e de vários assuntos que a gente mencionou aqui hoje na conversa de hoje, lá no site endorfinabr.com. Você vai lá no post do episódio, onde você pode ouvir também o episódio no site, né? Para quem não sabe, lá você vai encontrar os links para vários assuntos mencionados na conversa de hoje. Para as redes sociais, dê um alô para o Ricardo, com certeza ele vai curtir, vai retornar aí para vocês. E dentre os assuntos que a gente falou aqui, a gente passou por alguns convidados, como o professor Marcelo Butenas, meu amigo aí de longa data, o Abílio Diniz, João Paulo Diniz, Paulo Kakinoff, Davi Greenberg, Carlos Ambrósio, da Ambima, ralizeiro e ciclista, João Amoedo, Alexandre Birman, a gente não falou, mas um CEO também que já passou por aqui, o Marco Aurélio, que foi da obesidade ao Ironman, um cara simpaticíssimo, já passou por aqui também, o Márcio Santoro, CEO da Agência África, enfim, aqui você ouve também um conteúdo legal, um papo legal com pessoas que não são exclusivamente atletas, mas que usam sempre o esporte como uma ferramenta de melhoria pessoal, uma ferramenta de estresse, uma ferramenta de meditação ou de religião, como disse aqui o Ricardo Natali. Enfim, no Endorfina Podcast é o podcast onde você encontra esse mix legal de convidados interessantes que trazem insights, informações e vivências e experiências que nos provocam a reflexão para que a gente possa assim também estar se desenvolvendo. Lá no meu site também, além de ouvir todos os episódios do Endorfina Podcast, você encontra informações sobre o apoio financeiro a esse projeto. Se você acha que esse projeto é digno
de uma contribuição financeira. Lá você encontra informações de como você pode fazer isso e desde já eu agradeço. Lá também você encontra um lugarzinho aí, um pop-up para você assinar a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio uma newsletter chamada Sua Dose Extra de Inspiração, onde eu compartilho com vocês informações que eu acho que são relevantes e que podem te trazer um pouco mais de inspiração no seu final de semana. Então, se você assinar hoje, já na próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa newsletter. E também lá você encontra um link para o meu canal no YouTube, Endorfina TV com Michel Bogli, ou você procura Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube e você vai ver aí clips desses e desse episódio de hoje, dessa conversa, e de outras conversas da conversa com o Christian Kittler no meio do ano, onde eu faço cortes, pequenos cortes, como são chamados aqui no Brasil esses clipes, né? São cortes com trechos bem relevantes e interessantes da conversa de hoje, para que você possa se inspirar de uma maneira mais rápida e prática, ver também o convidado falando e, claro, me ajudar a espalhar, a divulgar entre aí os seus amigos, colegas, pessoas que você acha que poderiam se interessar. Às vezes o YouTube é uma mídia bem legal, às vezes não, né? Aliás, é comprovadamente uma mídia bem interessante de descoberta de podcasts. Então vai lá, me ajuda, dá a sua opinião também, o que você acha, se você já é fã do Endorfina, se você está novato aqui no canal e quer participar enviando comentários, críticas, sugestões, faça isso no YouTube, faça isso no Endorfina BR, meu perfil no Instagram. E é isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem com mais um episódio espetacular do Endorfina Podcast. Vocês não perdem por esperar um convidado fantástico, uma convidada fantástica. E é isso. Um grande abraço, boa semana e até lá. Tchau. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da probiótica Pro Athletes, feita para atletas. Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do Mercado Livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem_Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.